Eu já vi algo estranho? Ah, sim, algumas coisas em minha vida. É natural quando se tem certa idade, minha filha. Engraçado você perguntar. Há alguns dias tenho pensado um pouco sobre coisas que aconteceram em minha infância. Isso foi há muito tempo. Eu era apenas uma criança na época. Não devia ter mais do que 5 ou 6 anos e ainda assim, me lembro de cada detalhe como se acabasse de acontecer. Meus pais eram muito pobres. Se casaram muito jovens. Meu pai tinha apenas 16 anos e minha mãe 15 quando meu irmão Guto nasceu. Para escapar da situação difícil que viviam e em busca de melhores oportunidades, meu pai saiu do interior de Pernambuco, que era tudo o que conhecia até então, para tentar a vida em São Paulo. Ele visitava minha mãe 2 vezes ao ano. Foi nessa época que eu nasci. Após 5 anos dessa vida, meu pai enviou uma carta com dinheiro para a nossa passagem. Minha mãe se enfiou num ônibus comigo no colo e segurando meu irmão, pouco mais velho, pela mão. 3 dias depois, chegamos à rodoviária onde vimos uma multidão sem fim e entre todas aquelas pessoas, meu pai sorria e acenava para nós. Inicialmente vivíamos num cômodo de uma casa de pensão, um quarto apertado de uma casa onde mais de 20 pessoas de diferentes famílias viviam. Meu pai trabalhava toda noite em uma fábrica. De dia tínhamos que fazer silêncio para que ele descansasse, o que não era sempre possível com 2 crianças pequenas. Muitas vezes minha mãe nos levava para o pátio, onde brincávamos com outras crianças do bairro. Aquela era uma região de cortiços e pensões. Havia ali muitas crianças e cada mãe levava seus pequenos para brincar no mesmo pátio. As senhoras ficavam conversando enquanto nós, as crianças, corríamos soltas com quase nenhuma vigilância. Naquela época isso ainda era possível. Meu pai economizava cada centavo que podia na esperança de voltar com seu pé de meia para Pernambuco. Quem sabe comprar um sítio ou abrir uma venda na cidade. Esse era seu plano. A vida tinha outros. Houve um surto de meningite em São Paulo naquela época. Muitos estavam em pânico. Nas ruas não se falava em outra coisa, embora nunca tenha visto notícias ou ações de saúde sobre isso. Minha mãe se desesperou quando nossa vizinha, com pouco mais de 1 ano, acabou caindo de cama e mesmo depois de muita luta, a criança veio a falecer. Guto e eu ouvimos a discussão, embora ela corresse a portas fechadas. Minha mãe queria ir embora dali quanto antes. Ameaçou voltar para sua terra. Pegaria os filhos e partiria. Preferia ser mulher separada e mãe solteira do que mãe de anjos. Meu pai não teve outra opção além de pegar suas poucas economias e comprar um terreno pequeno, um lote de uma fazenda recém-desmembrada em uma região onde nada havia chegado ainda, nem água, nem luz e nem mesmo a estrada. Fomos morar em uma tenda no meio do terreno. De noite meu pai trabalhava, pela tarde trabalhava no terreno para construir nossa casa. Aos sábados, como meu pai não trabalhava na fábrica, ajudávamos como dava a erguer nosso cômodo e de tarde íamos a pé para nossa antiga pensão, para saber notícias e almoçar com os antigos vizinhos. Em algumas semanas, meu pai subiu um pequeno cômodo que servia de cozinha e quarto ao mesmo tempo. Minha mãe fazia a comida em um fogão improvisado com blocos de concreto e nosso banheiro num barraquinho lá fora. Logo meu pai faria a cozinha e teríamos uma casa completa. Minha mãe começou a criar galinha no terreno dos fundos e, com nossa ajuda, criou uma pequena horta para garantir nosso alimento. Ela também arrumou um vira-lata, preto, grande e magrelo, com uma das orelhas quebradas que chamávamos de tição, para ajudar a proteger a casa. Meu pai continuava trabalhando à noite. Durante o dia, dormia na esteira estendida no chão, a mesma que minha mãe, meu irmão e eu ocupávamos à noite. Alguns meses depois que nossa casa estava pronta, ouvimos um terrível estrondo lá fora.
seguido de latidos nervosos do Tição. Sendo um cachorro de natureza atenta e de poucos latidos, todos nós ficamos muito nervosos. Minha mãe tinha certeza que era ladrão no terreiro. Meu irmão, mais velho e mais esperto que eu, disse: "Pra roubar o quê?" De maneira debochada que a minha mãe não percebeu devido ao seu nervosismo. Minha mãe, morrendo de medo, começou a rezar baixinho para que Deus nos protegesse. Já meu irmão se fez de valente, abriu a porta que dava para o terreiro e foi logo ver o que causava aquele terrível alvoroço. Minha mãe, sem saber o que fazer, me pegou pela mão e fomos atrás. Tição correu até nós, se colocando diante de Guto, protegendo-o da escuridão que havia lá fora. Quando meus olhos se acostumaram à pouca luz que vinha da lua, entendi por que Tição rosnava e por que parecia tão agitado. Uma criatura horrenda, imensa e coberta de pelo, se aproximava aos poucos, tomando cuidado de se manter distante o suficiente de Tição. Sua cara retorcida parecia coberta de cicatrizes, e os dentes expostos pareciam grandes demais para caber na bocarra escancarada. Os pelos que cobriam parte do rosto e do pescoço tinham um brilho diferente do resto, parecendo estar molhados com algo viscoso que se colara ao pelo sem terminar de escorrer. Guto se abaixou e pegou uma pedra do chão, e sem pensar 2 vezes atirou contra a criatura, repetindo e repetindo enquanto achava pedras para atirar. Me desvencilhei da mão da minha mãe e imitei meu irmão. Nós 2 atiramos pedras no ser infernal até que este parou de rugir, nos encarando confuso por um momento, e depois partisse de volta à escuridão que o matagal oferecia. Por alguns dias, tudo parecia bem. Minha mãe fazia o sinal da cruz toda vez que mencionava a história dentro de casa, e meu pai se ria do pavor dela. Dizia que era só um homem vestido querendo pregar uma peça em uma mulher assustada e 2 crianças choronas. Até parabenizava meu irmão por ter mostrado quem mandava ali. Algumas semanas depois, escutamos os latidos destemidos de Tição novamente, mas desta vez seguidos dos choros e dos gritos de dor, depois silêncio quase total, cortado apenas por nossas respirações pesadas e passos rápidos em direção à porta. Minha mãe se apressou em apoiar uma cadeira sob a maçaneta e esperou que algo acontecesse com sua faca de cozinha nas mãos. Pelo vão embaixo da porta, pude ver uma sombra se aproximar e em seguida compridos dedos, pretos como carvão e com garras enormes se enfiarem neste mesmo vão. A criatura se esforçava em agarrar algo sob a porta, arranhando o chão e a porta, deixando marcas profundas na madeira que, mesmo depois de tanto tempo e diversas camadas de tinta, ainda são perceptíveis para quem sabe onde estão. Levou pelo menos 15 minutos até que o estranho demônio se cansasse de arranhar nossa porta e se fosse. Naquela noite, ninguém pôde pregar os olhos. Permanecemos vigilantes, com medo de que a grande fera voltasse e dessa vez conseguisse entrar em casa. Somente quando o dia já estava claro, fomos ao quintal ver os estragos que o horrendo havia provocado. Foi doloroso, mas não totalmente surpreendente encontrarmos Tição morto a poucos metros da nossa entrada. Uma pata fora arrancada e o corpo rasgado quase ao meio. A mãe tentou nos proteger da visão. Inútil tentar manter nossos olhos afastados de uma cena tão chocante. Nos meses que se seguiram, ao menos uma vez ao mês, voltávamos a receber essa estranha visita. Até que meu pai se cansou de viver com medo. Vendemos o terreno com a pequena casa e nos mudamos para um bairro sujo próximo ao cemitério. Nesta nova casa vivemos por um longo tempo e meus pais ainda moram lá. Já fazia algum tempo que eu não pensava nesses acontecimentos tão macabros da minha infância, e talvez eu só tenha voltado a pensar nessas coisas e esteja te contando agora por causa da morte recente do seu tio Guto. Meu irmão tinha alguns problemas graves de saúde. Sua morte não foi uma grande surpresa para ninguém. Eu mesmo ajudei a vestir seu corpo para o velório. Os olhos baços e a pele amarelada não me causavam nenhum arrepio. Ele era meu irmão. Ele merecia ser bem tratado. Quando viramos de lado para ajeitar sua camisa,
Eu notei a marca. 4 arranhões rasgando a pele. Não profundos o bastante para precisarem ser costurados, mas estranhos, embora me causassem uma sensação ruim de familiaridade. Marcas como aquelas deixadas em nossa porta tantos e tantos anos atrás. Você deve achar que sou apenas uma velha tonta que se assusta facilmente. Não vou mentir. Tenho perdido o sono ultimamente. Passo horas pensando nessas coisas antigas e quando vejo, já é quase de manhã. O mais estranho de tudo isso é que essa semana pensei ter ouvido um barulho no meio da madrugada. Sendo moradora de um prédio de apartamentos, não é estranho que às vezes alguns vizinhos passem pelo corredor conversando alto durante a noite. Ainda que na maioria das vezes tentem mesmo não fazer barulho para não incomodar aqueles que dormem. Mas esse barulho era diferente. Mais visceral. Não parecia humano. Quando saí para buscar pão e leite na padaria, notei algo a trancar a porta. 4 riscos próximos à minha maçaneta. Riscos curvos, praticamente equidistantes. Riscos como os que estavam próximos às costelas de Guto. Os mesmos riscos que estavam na nossa porta há tanto tempo atrás. Estranho, não? Você ouviu os Testemunhos da Madrugada. Obrigada por sua companhia. Se você gostou da história de hoje, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder o próximo programa e lembre-se, feche bem as portas e janelas e esteja sempre protegido com o seu cobertor, pois nunca se sabe o que espera na escuridão.